Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu me chamo Oliver Blanco e vamos estar gravando um vídeo importante para vocês, principalmente para os alunos que fazem parte do IBILCE da Unesp Campus São José do Rio Preto, como também do IPSTILHO, o Instituto Superior Politécnico de Libolo, em Calulo, Cuanza Sul, Angola, África. Esse vídeo também nos representa uma primeira aula, né, do projeto de educação, saúde e meio ambiente, um redesenho ambiental no pós-pandemia, em coautoria com o professor Fábio Fernandes Vilela, quem me convidou para estar participando desse evento, desse grande encontro, desse Abaiomi. E também, se possível, esse vídeo possa chegar aos camponeses de Angola, principalmente que estão na região de Libolo, onde nós fizemos um levantamento do potencial agrícola da região para estar adequando melhor o que estamos levando, né? O que estamos levando de práticas e experiência dos camponeses indígenas, quilombolas aqui do Brasil, e, e de uma agricultura que é um referencial para nós. Então, para nós é uma alegria falar para os camponeses das aldeias de Banza dos Dandos, Calulo, do Doto, do Tanda Cabuta, do Cuenza do Cabuta, do Cabuta Sede, do Cabuta Zona 1, Zona 2, Zona 3. Então foi onde a gente fez esse levantamento hortícola, de cereais, de frutas, e ver esse potencial enorme que tem então a região de Libolo para a produção né, para desenvolver a sua agricultura, para produzir um alimento de qualidade. Eu trago, como nós vamos falar aqui de cultura ambiental, agroecologia e saúde no solo, então eu vou estar trazer alguns elementos que correlacionam isso, né? E eu trago aqui um símbolo para a comunidade, né, de Libolo, que é essa pedra, considerada então um símbolo de resistência, uma pedra escrita, e para nós que estamos buscando esse novo mundo, vamos dizer, necessário e possível para todos, resistência ela não está ligada para nós a uma resistência do homem na terra, debaixo do sol, trabalhando o seu solo, trabalhando a agricultura, mas de existência, existência de uma cultura, de uma cosmovisão. Então essa pedra escrita, além de representar um passado longínquo na evolução do planeta, também nos representa essa existência, a existência de um povo, de uma cultura que resistiu a uma invasão, a uma colonização. E nós vamos trazer um outro símbolo que eu descobri, né? A gente vai buscando conhecer a cultura e entendê-la para melhor reconstruir ou construir algo, ou trazer algo de importância que tenha uma sintonia no trabalho de vocês com a agricultura, com os estudos, principalmente, buscando mais uma razão da realidade que se encontra para se fazer uma intervenção, para se trazer uma técnica social que se adapte e que se modifique e melhore, né, de acordo com o que tem no bioma formado. Então, o Sankofa, que representa, é um símbolo, né? Vocês estão vendo que ele tem uma crista, um coração estilizado, ele está com a cabeça para trás, pegando um ovo. Ele simboliza é, a volta para adquirir conhecimento do passado.
a sabedoria e a busca da herança cultural dos antepassados para construir um futuro melhor. Praticamente nós definimos aqui um dos elementos da agroecologia, esse grande movimento social, interdisciplinar, multidisciplinar, que busca então reconstruir esse conhecimento do passado, né, junto agora com a luz do conhecimento que são muitos no mundo inteiro que temos, principalmente nas, nas nossas universidades, nos nossos centros de estudo universal. Então, o que vocês estão vendo aí, situada na comuna de Caludo, é a província de Cuanza Sul, e lá está essa região de terra né, sagrada considerada, com esse afloramento de granito. Então a gente vai buscar no elemento mineral, no elemento rocha, o início da formação do bioma, da formação da vida e da formação, claro, de toda a cultura, de toda uma cosmovisão de um povo, né? Então tá lá, eu trago o pássaro novamente, e esse pássaro agora ele está com o alimento, a base de uma cultura, né? A base de uma solidariedade, de uma ética para todos. Então, ninguém vive sem o alimento e, e é importante a gente trazer ele como referência. Nós vamos fazer voltar ao passado, né, para entendermos como será melhor trabalhar essas práticas da agricultura com vocês. Entender como é o ciclo da rocha, né? Vocês estão com ela aí aflorando, é um granito, né? É uma rocha, então, tem máfia, tem grábrios, é importante a gente trazer alguns elementos para que possa ser depois aprofundado. Então, basicamente, o que vocês têm aí é um granito. Eu fui buscar na literatura angolana, né, científica angolana, algumas definições dessas rochas. Vocês estão vendo ali onde fica a posição do granito, né, e o basalto. Então, é uma rocha ígnea, é uma rocha de afloramento de vulcão. Então, ela tem muita energia, tem muitos minerais diferentes. É importante, eu estou aqui, essa foto do meio, numa área de pedreira aqui no Brasil, próximo ao meu município. Onde vocês estão vendo mais é um basalto, né, uma parte mais em cima do vulcão na imagem, né, mas ele é um afloramento, na verdade aqui não, ele tem um afloramento, mas aqui foi uma exploração do minério mesmo, do mineral para construção, e que hoje é, é, nós vamos entender por que no Brasil se começa a voltar a usar as farinhas de rocha, ou o pó de rocha, e que também é importante para vocês, né? De acordo com a agricultura. Qual que é a relação, por exemplo, que temos esses minerais, traços e substratos, que vocês estão vendo aqui, ó, né? Que é da revista angolana de geociência, que eu trago aqui. Aqui no mínimo nós estamos com 60 minerais diferentes de composição dessa rocha de vocês. Então, qual é a importância desse mineral para essa planta aqui, ó? Que ela também é medicinal, que ela enriquece pratos típicos, né? O calulo, o fungi. Então, esses pratos feitos com o milho, com a mandioca, né? Isso tem, então, desde a origem do milho, a sua domesticação, a sua evolução no tempo e no espaço, com os tipos de locais diferentes, né? Dentro dessa genética do milho não existia na natureza e foi domesticado. Essa planta, por exemplo, né, que está mais parecendo uma falsa serralha, ou eu retirei, né, da internet, do Facebook de um estudante do Libolo, que mostra que hoje ia ter isso aqui no prato.
Ele falava que ó, hoje eu vou ter um manguete, não sei se é essa mesma palavra, mas poderia ser um caruru que compõe então né, um angu aqui brasileiro, mineiro, vamos dizer, feito com milho, por exemplo, né, com galinha caipira, com uma galinha e tal, é uma comida típica. Então, essa planta tem uma importância para o ambiente, tem uma importância para a sucessão ecológica do solo, tem uma importância para nutrir a vida no solo, né? Ao mesmo tempo que também ela tem uma cultura em volta para alimentar e nutricional. É uma planta mais rústica ao ambiente. Então, ela pode conter minerais que uma agricultura moderna ou agricultura química, que trabalha muito com os adubos químicos solúveis, nós vamos detalhar isso em outro momento, mas né, não vai ter. Uma planta domesticada, por exemplo, hoje, um milho transgênico, um milho híbrido, quanto mais domestica a planta, quanto mais adapta ela a um sistema é, é, sem essa biodiversidade, sem com essa perda dessa memória geológica, cada vez vamos tendo uma involução, né? Uma monocultura que não vai nos trazer um alimento que tenha essa característica nutricional desejada. Então, isso tem uma ligação. E para isso, nós vamos trazer uma cosmovisão importante, né? Aqui vocês estão vendo negros que aqui aportaram da África e estão procurando rumo, estão procurando a sua liberdade. O norte e o sul, eles seguiam um amuleto ou um símbolo também, que é chamado da Cruz de Bacongo, que nós vamos trazer essa cosmovisão que representa essa cruz para a África, também para os negros que aqui vieram. E o porquê de trazer isso? Nós estamos falando de uma cultura ambiental. E para nós, interpretar a natureza, essa cultura que é uma construção coletiva, e é magnífico conhecer a evolução da cultura ambiental nesse contexto histórico de diferentes povos, esse intercâmbio maravilhoso, né? Que busca, então, para nós alinhar e entender o porquê que, tanto aqui no Brasil, na América Latina, no continente americano, né, como no continente africano, nós temos um poder industrial. E às vezes ele é desmoralizante, né? Nessas questões de espiritualidade verdadeira, né? Que já é difícil de identificar, né? Porque nós temos assim um mundo repleto de culturas diferentes, né? E respeitar ela é o mais importante em tudo isso. Então, a indústria ela é pródica em negligenciar uma sabedoria, né? Uma honestidade, uma humildade, expondo isso como um defeito social. Então, nós vamos trazer essa cosmovisão que, para nós, no nosso entender, é uma espiritualidade, né? Trazer isso para a comunidade e entender uma evolução para construir a saúde no solo. Então, essa cruz de Bakongo, né, do Congo, que divide o mundo em quatro partes, a criação do mundo em quatro partes, vamos entender como é que se construiu essa harmonia do universo dentro da cultura e fazer uma relação. Então, está aqui a cruz de Bakongo, né? Você tem aí norte, sul, leste, oeste, essas colorações, e cada uma delas tem uma definição da criação do mundo. Por exemplo, ao sul, o tempo Musoni, né, que significa aí e corresponde ao estágio Big Bang da formação do nosso universo, né? O tempo Kala, que é um segundo estágio, que também que significa a chegada do micróbio no planeta, né, vamos dizer, ou o surgimento da microbiologia no planeta. O tempo ao norte, o vermelho, o tempo Tukula, que corresponde aos animais, ocorre no planeta.
Os animais, é, de repente, se evolui a categoria animal, né? A vida se evolui ao animal. E o tempo humano, né? É o Luvemba, à esquerda, a oeste, né? Vamos dizer, dessa cruz, significando aí o ancestral do humano, né? Na Terra. E você tem outras, essa linha vertical que conecta os humanos ao espírito, né? O Kuenzek, que é a vida sobre a radiação do Sol. Nós só comemos carbono criado pelo Sol, né? Todo ser vivo do planeta só, só come essa matéria, essa energia vindo e coletada do Sol. O círculo interior, que representa a água, vamos dizer, a passagem da vida, a vida se inicia no oceano e ela vai para a Terra, né? E ali se inicia um novo habitat, o solo. Então, representa essa passagem desses dois mundos. O Cuemipemba, que está abaixo ao sul, onde diversas forças determinam as ações humanas em purificação. E, claro, tudo isso, o Calunga, né, reunido tudo nessa palavra, é o balanço de toda essa energia, é o equilíbrio. Então, essa é uma cosmovisão africana belíssima. É de uma, pode ter muitas outras cosmovisões. Nós temos aqui no Brasil hoje 305 etnias indígenas e cada uma delas pode trazer uma cosmovisão do mundo, da criação desse mundo, né? E como ele se relaciona com a natureza que está em sua volta, como constrói o conhecimento a partir do tempo e no espaço, e que hoje, é, pela indústria, praticamente se perdeu 60% desse conhecimento. Vamos dizer, esse conhecimento que vinha dos indígenas, que passava para os camponeses, né, de uma os povos tradicionais, durante o tempo, iam absorvendo por uma agricultura que vai se estabelecendo na sociedade, né, nas comunidades. Isso aqui no Brasil, por exemplo, foi absorvido pelo caiçara, pelo sertanejo, pelo camponês, né, o, quem trabalha a agricultura, né, uma parte dela. E a indústria, quando chega com seu pacote moderno de produção de alimento através do uso de energia não renováveis, principalmente à base de petróleo, o uso de agrotóxicos, o uso de adubos químicos solúveis, plantas, sementes modificadas. Então, isso vai negligenciar essa sabedoria que tem, né, 8 mil anos, 10 mil anos, 9 mil anos, né, de evolução nesse planeta, fazendo agricultura. Então, nós vamos trazer como uma ciência, a astrologia, a física moderna hoje é, interpreta, vamos dizer, como surgiu as galáxias, né? Nessa a 13,82 bilhões de anos, uma temperatura altíssima, né? Teve-se uma explosão e uma energia fortíssima e criou essas galáxias, que isso representa o tempo Musoni, ou é o chamado o Big Bang, que vem dessa micro-onda cósmica de fundo, é onde se deu esse grande impacto e o rebuliço aí, essa dança cósmica, foi formando esse universo de várias galáxias. E aqui está a nossa Via Láctea, uma delas formada, né? Criada, que está aí girando a uma velocidade altíssima, né, no universo, e o nosso sistema solar está ali, ó. Nós estamos ali naquele pontinho que muitos pensam que é assim que está acontecendo, né? Esse sistema solar, né? Que ele está assim, os planetas rodeando em volta ao Sol, e isso tem razão, né? Mas o Sol ele está em movimento na galáxia, né? A galáxia tem um centro, né? Um centro e ela está girando, né? Ela está em um fluxo, uma velocidade altíssima, e o Sol também está em volta dela
a uma velocidade de 58 quilômetros por segundo. E os planetas estão como também girando em volta do Sol, né? Tá aí o nosso planeta Terra circulando o Sol junto com o seu astro da Lua próximo. E a Terra, por exemplo, está a uma velocidade de 28 quilômetros por segundo. Ela é mais rápida que o Usain Bolt, que faz 100 metros em 9,4 segundos. A gente brinca para mostrar que nós temos um dinamismo, nós estamos agora no universo navegando numa velocidade altíssima. E isso tem uma influência em tudo aqui no nosso, na nossa Terra, né? No solo, no magnetismo da Terra, tem uma influência nos empuxos, né? De fusões, uma influência na vida, principalmente, né? E na construção e na materialização atômica da vida, né? Então é importante fazer essa correlação para a gente buscar o que é solo, o que é saúde no solo, e o que é saúde humana, né? Como nós estamos ligados há muito tempo a essa evolução das bactérias, da microbiologia, do animal, da planta, e principalmente em toda ela está presente o mineral, né? A conquista do inorgânico pela vida. Então, há 4 bilhões de anos, o planeta era assim, né? Ainda surge, né, vamos dizer, depois daquela dança cósmica de galáxia, ainda há muitas explosões, micros explosões, mas são explosões grandíssimas, de uma supernova, né, uma grande luz, que isso irradia energia e, né, vamos dizer, matéria, mineral, né? E o nosso planeta está ali, né? Era um grande continente, o Pangeia, e começa então com esse movimento tectônico, geológico, essa evolução geológica ainda está constante no nosso planeta, ainda ela está, né, nós vamos ver, nós temos muitos vulcões ativos ainda no planeta, e, e isso é importantíssimo porque o planeta era muito quente, era, né, muitos gases aí, os gases tóxicos saindo, era um planeta assim praticamente a base muito cheio de enxofre, né, um elemento mais abundante nessa época aí, né? O vulcão tem essa característica, né, de liberar esses gases minerais, então a vida vai se estabelecendo de alguma maneira, né? Então hoje no mundo, olha como estão espalhados os vulcões. Isso que está em vermelho aí são os vulcões no mundo. Ó. No Brasil, vocês reparem que não há mais vulcão, não há mais como renovar a vida. O vulcão é um grande renovador de vida. Quando ele entra em erupção, ele acorda e começa a emitir gases, ele manda muitos minerais diferentes. E isso então é depositado, ele escorre essa lava, isso no tempo, no espaço começa a renovar a vida, né? Através dessa abundância de minerais. Então, no Brasil, por isso que vocês viram naquela foto, aquela pedreira, onde eu estou nela, por que que o Brasil tem explorado essa pedreira? Por que que nós precisamos ir lá na entranha da terra e trazer esse pó de rocha para cima? Para renovar, rejuvenescer o nosso solo, tá? Porque a agricultura que foi feita em cima dele, de gradear, arar, né? Além de não é, vamos dizer, é uma insensatez científica, é uma insensatez até do campo do agricultor, por não entender essa evolução, ela com o tempo, né, ela erode, perde muito mineral e fica mantendo um sistema com baixíssimo, um conteúdo mineral muito baixo, né? Então a gente renova através da biorremineralização com as farinhas de rocha. Então ali, ó, na África, nesse cantinho aqui, tá tendo erupção de vulcão, está dividindo a África. Olha o cidadão africano aí tirando um selfie dessa fenda. Então, esse movimento geológico não parou, né? Então, era um ambiente assim, ó, o início, né? E a vida, ela começa a se estabelecer nessas águas mais rasas, pouco profundas, que ficam mais quentes e tal, né? Aqui vai adaptando uma célula, uma bactéria arquea aqui, que começa a consumir o enxofre. E hoje, até hoje, né? Ela existe, né? Ela está num ambiente de formação de solo. Então a vida começa a estabelecer
nessas águas pouco profundas, né? E então surge essa primeira exergia, uma maneira antiga de falar energia, né? Uma energia para sobrevivência. Surge então a vida do aproveitamento dessas energias dos minerais. Então a vida surge dos minerais, que tem muita energia. Então há bactérias, né, evoluídas para consumir essa energia dos minerais e deixar ela disponível tanto na horizontal e na vertical para toda a vida. Então olha a importância desses micróbios, né, para a nossa agricultura. Então, esse aqui representa o tempo Kala, o tempo dos micro-organismos na Terra, o surgimento desses micro-organismos. Né? 2 bilhões de anos atrás, um princípio do Proterozoico, né, surge, então, vamos dizer, até a primeira extinção do nosso planeta. O oxigênio ele surge das fendas das rochas, né, principalmente assim, né, dessa, vamos dizer, dessa meteorização, é, desse desgaste, né, muita chuva. Se choveu no planeta, por exemplo, 100 mil anos. Nesses períodos de bilhões de anos, nós tivemos 100 mil anos de muita chuva no planeta. Então, isso vai formando vamos dizer, agregados para o solo, né? Esse sedimento. Ao mesmo tempo que no mar surgia a fotossíntese bacteriana, né? Vamos dizer, das cianosbactérias. Isso a gente estuda em biologia, né? Então surge aí essa possibilidade dessa segunda forma de energia, a fermentação, né? Isso vai acumulando como resíduo de carbono. Esses micróbios, a chegada do oxigênio, ela acabou matando aqueles micróbios que não eram adaptados ao oxigênio. Era adaptada ao enxofre, por exemplo, o ciclo do enxofre. E então vai se acumulando essa matéria de carbono, enxofre, nitrogênio dos cadáveres do micro-organismo e começa a surgir a fermentação. Né? Surge a fotossíntese bacteriana e, ao mesmo tempo, também a fermentação. E quando hoje a gente fala em fotossíntese, né, ela então ela não surge, ela não é ela não veio da planta hoje, né, mas ela surge no mar, por uma bactéria. E essa que vocês estão vendo aí, ó, essa verdinha aqui, né, a bactéria azul esverdeada, um paramécio, é um ancestral dessa, dessa bactéria, dessa cianobactéria, que vai se tornar um cloroplasto, através de uma teoria, né, aí cunhada pela Lynn Margulis, principalmente ela e seu filho, né, o Dorian Sagan. Então, é endossimbiose, né, quando dois seres, é, por exemplo, aqui, né, nós estamos vendo a mitocôndria, que faz a respiração numa célula vegetal e que foi uma bactéria livre, né? A mitocôndria era uma bactéria livre, e o cloroplasto, que era então uma bactéria, uma cianobactéria que fazia fotossíntese, que se uniu numa célula para criar um ancestral, vamos dizer, são os ancestrais da célula vegetal, olha para você ver. São dois seres que se unem para criar um ser mais complexo. Então, nós estamos falando aí de 8 mil anos de uma agricultura indígena, por exemplo, né, e uma cosmovisão, né, que faz parte, então, no tempo e no espaço, essa endossimbiose, essa evolução. E olha que mecanismo fantástico que hoje é o cloroplasto numa planta, né? Que recebe a luz solar e produz açúcar, né? Acumula energia em forma de amido, né? Por aí proteína, né? Então isso são miniciclos dentro das células, né? São ciclos dentro das células. E a gente aprende na escola que existe o ciclo da água, o ciclo do enxofre. Então, ao mesmo tempo que vai iniciando essa vida, os ciclos, né, vamos dizer, que só existe um ciclo, que é o ciclo do Sol, ele vai permitindo que vai preservando elementos essenciais do passado, né, que respeite então essa regulação biótica e para construir a evolução do planeta. Isso é bilhões de anos atrás de evolução, né? Constrói uma ordem, uma lei da natureza para manter
essa dinâmica vida de um solo, por exemplo. Então nós temos que trazer isso. Então não existe ciclos, parece até uma coisa viciosa, né? Mas são espirais de vidas, né? De energia que vão permite a transformação e a evolução da vida. Existe um ciclo, sim, um ciclo do Sol para todos, né? Para uma célula, para um micróbio, para um vegetal. Então, todos nós estamos integrados a isso. Então, essa vida ela começa a migrar do oceano, né? Ela e vai encontrar um novo habitat que é o solo, né? Isso há 1,3 bilhões de anos atrás. Ó, vários começam a ter esses micro-organismos compostos, os ancestrais das plantas começam a aparecer na formação do solo. É a respiração, é a mitocôndria, que era uma bactéria livre, a célula mitocôndria, né, que vai então para dentro da célula e vai fazer a respiração. É uma outra transformação, a terceira transformação de energia mais importante, né? É a fotossíntese da vegetação que vai criar toda a matéria para cima, que vai conquistar o inorgânico, que vai começar a expandir o fogo verde, vamos dizer, né? Isso é muito importante para nós. Entender isso é importante para hoje construir solo. O fundamento da agricultura é construir solo, é entender construir solo, né? Entendendo isso, nós começamos a entender a importância de vários fatores que podemos estar utilizando ao nosso redor, como introduzir árvores dentro de uma produção, trabalhar com solo coberto, né, trabalhar o mato, a importância de estar observando o mato, né, que é um alimento hoje para a vida do solo. Então aqui, ó, vai surgindo a vida, vai se construir no solo, né? Através de uma simbiose, uma palavra bonita, né? Onde dois seres se unem para dividir uma energia, né? Ter mais eficiência no uso da energia. Então, no caso aqui, nós estamos vendo a união dos seres autótrofos, né? As bactérias e algas, com fungos heterotrófos, né? Que não produzem o seu próprio alimento. E são os maiores formadores de solo, né? Então, por exemplo, a combinação do micróbio na raiz, ou sendo a raiz da Rhynia major, uma planta aí que tem aqui o seu fóssil, né, uma planta ancestral, praticamente ela tinha caules aéreos, mas ela não tinha raiz, e a raiz dela eram micorrizas, fungos de raízes. Agora você vê, né, essa interação, essa simbiose acontecia no início da vida, simplesmente no início do consumo da rocha, colonização da rocha por algas, né, e bactérias, algas e fungos, e isso então vai criando esse ancestral da planta, né, o líquens, que ficam ali na rocha dissolvendo, vai criando solo, né, isso é importantíssimo, né, então ele se especializa nessa energia. Então nós temos essa formação dessa vegetação no nosso planeta, né? Essa segunda pele, vamos dizer, nosso planeta, por exemplo, que nós consideramos hoje como biosfera, cunhado pelo russo químico Vernadsky, a biosfera. Então, você tem ali o início, né, de uma sucessão ecológica, né? Você tem aí também até trazendo como uma representante aí da juquira, né? A cariçoba, né? É uma planta aquática, né? Muito usada na medicina, por exemplo, né? Tradicional na medicina como alimentação, e ela trabalha esses dois ambientes iniciais, né? Na hidrosfera ou na xerosfera. Que quer dizer essas duas palavras? É uma heterogeneidade da paisagem, né, que afeta a sucessão ecológica. Nós temos a sucessão ecológica acontecendo em vários ambientes, em vários ambientes diferentes, né, tanto aquáticos, né, como ambientes de seca, né, xerófilos, higrófilos, hidrófilos. Então você tem essas plantas que vão se adaptando e vão criando matéria no tempo e no espaço, vão criando lignina, vão criando compostos,
na decomposição. 90% dessa matéria que é criada no solo é digerida pela microbiologia. E isso que forma hoje, está aqui o SOC, essa palavra em inglês, o carbono orgânico solúvel, que é a base nutricional de uma floresta, que é a base nutricional de toda a vida no solo. Vai liberando CO2. 30% disso tudo, desses 90% que é mastigado pelo metabolismo da microbiologia, se forma o humus, né? Esse humus, que nós vamos depois em outra aula detalhar, nós vamos trabalhar ele, né? É a essência da ultrassociabilidade humana, a essência do homem, do humano, da humanidade, ela vem do humus, né? E isso então vai criar o solo, vai criar clima. E isso, solo e clima, é bioma, cria um bioma de uma certa. Então nós temos que entender essa sucessão ecológica para a vida do solo, né, para a construção dos ambientes. Como aqui, nós estamos em uma região de Limbolo, né, uma produção de milho que já está chegando no seu, está secando, né, já teve a polinização, ele já está com as espigas, estão no momento de esperar secar no pé, para ser colhido com a mão, né? O milho, ele tem uma domesticação, uma adaptação, ele não é adaptado para se colher com máquinas, que quando se colhe com máquinas não colhe na umidade correta, então ele vai criar todo tipo de doença, né? Nesse milho, que aí tem todos os mecanismos de gasto de energia para manter e não dar essa doença, não causar problemas. Então, vocês estão vendo aqui um bioma aqui no fundo, né? Uma floresta densa, caducifólia, né? Vamos dizer, né? Semi-caducifólia, na verdade, né? Lembra um pouco o Cerradão, o Cerrado Alto aqui do brasileiro, né? Mas essa é uma região de Libolo, onde tem essas árvores. Como é que é a vida aqui? Como é que é a microbiologia nesse solo? Como é que é a matéria orgânica depositada aqui nesse solo? Por que está tão verde aqui, né? Por que temos um verde exuberante? Então, para Libolo, é importante nós trazermos essa árvore para o sistema de produção agrícola, porque principalmente porque Libolo, né, principalmente a região, essa região nossa aí, faz parte desse cinturão do café, vamos dizer, eu estou caracterizando aqui o nosso trópico, né, entre Câncer e Capricórnio, onde tem essa região tropical úmida no planeta, tem então um grande favorecimento em produzir uma biodiversidade de alimento para as suas comunidades, para o mundo, inclusive, né? Para todos. Então você tem aí desde do norte da América, aqui pegando a base do México, aqui, né? América Central, Brasil, né? América Latina, e entra para a África, vai aqui para a Índia e Ásia, né? Então então por que eu tenho que trazer esse elemento da árvore? Porque é um referencial de agricultura para esses ambientes. Então, aqui eu estou trazendo o café, por exemplo. Libolo tem né, tem um, tem um, tem um grande, vamos dizer, desde do início, né, da sua colonização, tem no café e no óleo de palma assim, uma referência de agricultura, né? E hoje através dessa agricultura industrial, de como estamos tratando hoje o planeta, né? Nós estamos vivendo um período de uma total desregulação do meio ambiente. Nós estamos vendo seca onde nunca se havia seca. Nós estamos vendo enchente onde não se havia essas enchentes, né? Muitas chuvas em algumas partes, em outras não. Então é importantíssimo criar um microclima para produzir. E o café é uma planta de floresta, né? Praticamente, né? Evoluído debaixo de árvores. Então essa árvore vai melhorar o quê? A quantidade de matéria de folha e galhos que vão construir solo. Então, por exemplo, se essa meia sombra cria um microclima, protege dos ventos, né?
nesse solo. Então, reduz a evaporação da água no solo. Então, olha a importância de termos essa árvore intercalando com as frutas, intercalando com a produção de grãos, intercalando com a produção de hortícolas na região de Libolo. É, então, o vento é muito prejudicial para o solo. Ele é o fenômeno que mais, vamos dizer, retira a água do solo. Então, nós vamos ter mais quantidade de matéria sendo depositada no solo, pode-se fazer poda, né? Pode-se ela cair natural, né? Se você usar ela, as espécies que estão aí de vocês, né? Que são semi-caducifólias, então ela perde, algumas são caducas. Ela tem dentro da natureza dela perder numa época do ano, então essas folhas, né? Os galhos, e isso vai reduzir muito a perda de umidade do solo, né? Então vai ter mais água para explorar. Então é importante entender isso. E aqui é uma prática, né? É uma das primeiras práticas que nós já podemos orientar vocês, que é construir esses quebra-ventos na entrelinha de uma produção de alguma hortícola, um vegetal, um repolho, ou um limão, um citrus, né? Ou uma manga, café, nós podemos ter na entrelinha ou na sua volta também o feijão guandu, o feijão cajanus cajun, que é daí da África, né? Esse feijão de floresta, o feijão, né? Feijão alto, né? Vamos dizer, não é rasteiro. Como também nós temos o extrato, podemos ter esse extrato mais baixo, né? Uma composição até de 98%. Então, a cada 1 metro, né, de altura dessa proteção, a gente tem 20 metros na horizontal de proteção contra o vento. Então, nós vamos colocar mais matéria orgânica nesse solo, vamos mostrar que ele perca menos água durante o vento, cria um microclima, sombra, diversifica a produção, e isso então vai dar mais resiliência, né, contra aí algumas doenças ou pragas indesejadas que possam acontecer. Isso aqui é uma primeira prática que todos têm que, dentro da sua produção, repensar fazer o redesenho. Criar linhas de árvores. Pode ser um projeto para toda Libolo, maior, um projeto que envolve universidade, governo, né? Criar linhas para todos, como também o agricultor que está na sua área pode criar então esse microclima menor, essas proteções de árvores em volta. Isso aumenta muito a qualidade do clima na região. Então tá aí, né, a importância de ter esses seres transpirantes, árvores na nossa produção, né, principalmente para permeabilidade maior da água, infiltração, e não provocar essa aridez. Voltando ao nosso ciclo, né, 700 milhões de anos atrás, né, onde já um império de micro-organismos surge, né, de corpo mole, e começa também as carapaças, usando então os minerais cálcio e sílica do solo, né? Então isso, todos eles vão evoluindo de maneira simbiótica. O planeta é simbiótico, né? Do aproveitamento de energia. Dois seres vivos que se unem para melhorar, para aproveitar melhor a energia. Então isso vai ganhando espaço e assim vai surgindo esse tempo tucula, o tempo animal no planeta, né? Estamos vendo aí o surgimento dos répteis, aqui os mamíferos, né? Olha, os primeiros mamíferos, já os répteis gigantes, 70 milhões de anos, e continuando então os micróbios que antes estavam no mar, que depois passaram para a terra, hoje os micróbios já estão escalando a árvore, já estão na pança, né, desses mamíferos, desses animais, e até o tempo Luvemba, né, o surgimento desse ancestral humano, que cada um tem, claro, aí, né, dentro dos seus conhecimentos, né, dentro da sua religião, né, esses processos mais sensíveis, mas nós estamos aqui trabalhando como a ciência tem tratado essa evolução do planeta, né? E eu acredito muito nesse ser de luz que continua essa evolução, né?
precisa cada vez mais entender isso, né? Entender que nós somos seres de uma complexidade enorme, né? Nós temos nosso sistema imunológico complexo, né? Sistema imunológico formado, né? Nós temos um microbioma que hoje os cientistas nos falam que é o nosso segundo cérebro, né? Se ele é o segundo cérebro, o solo é o nosso primeiro coração. Então, essa evolução, entender isso, a importância dos minerais para um ser humano, né? Um ser humano, para buscar esse ser humano de bondade, ser humano dessa energia espiritual, que é isso que a gente busca, né? Esse, esse ser humano melhor para a comunidade, né? Melhor para a escola, melhor para a cidade, né? Para a sociedade, vamos dizer. E isso, então, parte desse conhecimento evolutivo da vida. Então, como surge a agricultura no Neolítico, né? Que era caça, né? E coleta, né? A gente tem aí mais de 20 mil anos de estudos, vamos dizer, às vezes muito mais, vamos dizer, 3 milhões de anos que fala, né? Um período de caça e coleta, né? Dessa evolução, até era essa abundância de, né? Por exemplo, como criou em várias partes do planeta, né, esse surgimento de locais de muito rochas, né, de disponibilidade de muitas rochas, de muita vida evoluída, e que a partir dali vai surgindo esses conglomerados humanos quando descobre o ciclo da natureza, né, outono, inverno, verão, então isso estabelece. Então, nesse período neolítico, né, o lento nascimento da agricultura mostra para nós aí essa domesticação das plantas, domesticação dos animais acontecendo né, de todos os continentes, tá? Até hoje, nós temos um intercâmbio fantástico. Então, quando essas comunidades rurais, esses aglomeramentos de povos tradicionais, indígenas, eles descobrem o ciclo, né, da outono, inverno, verão, vamos dizer, frio, está quente, chove, o período que chove, esses momentos no tempo, se cria o primeiro calendário, o calendário antigo, o calendário Inca, Maia, né, vamos dizer. E então, o que representa isso para nós? Vamos entender de uma maneira mais simples, né? Você tem a floresta, né? Você tem então o ser humano ele fazia uma derrubada, criava um pico de mata ali, botava fogo. Então você tem a cinza e o carvão, picumã, chamado, né, pelos indígenas brasileiros aí, e permite o cultivo de alimentos, né? Então você tem a mineral, a cinza, né? O carvão, que na verdade não é não é um fertilizante para a terra, mas é um conservador de vida. Então você tem no solo o alimento sendo transformado pelos ciclos do solo, né, os biociclos, e a energia da matéria orgânica, fermentação, respiração, retornando ao solo, alimentos micro e fecha o sistema, tá? Então, mas o que significa herbicidas e adubos químicos nesse sistema de vida, nesse sistema que tem uma evolução de 10 mil anos com o ser humano fazendo agricultura, né? Entendendo esse processo, né? Não se aplicava fogo todo ano numa certa região, numa área. Esse fogo numa área, ele tinha um ciclo de 20 até 35 anos, até 50 anos em algumas comunidades aqui indígenas do Brasil, por exemplo. Então, não se motivava a aplicar o fogo dessa maneira que foi feito na África aí, uns 2 anos atrás, no Brasil, na Amazônia, como assim, né, de maneira em toda a região se aplicando fogo, o ser humano com o propósito de aplicar o fogo para abrir fronteiras, né, para um sistema que, 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 que todos nós entendemos aí como agricultura industrial. Então, o que significa esse herbicida para o solo, né? Por exemplo, eu já vi
alguns professores nos falou que, por exemplo, o indibolo tem se utilizado muito herbicida. Isso no mundo todo, tá? Nós pegamos um trabalho recente agora de Portugal, onde os cromas, né, as análises do solo, tinha muito herbicida. Então, é, ao jogar herbicida nessas plantas, né, por exemplo, nesse capim, né, é, não permite que a microbiologia consuma essa matéria e forma de novo a fermentação, forma de novo o humus no solo. Ou seja, vai empobrecendo, né, esse ciclo, vai quebrando um ciclo natural de vida no solo, de construção de vida no solo, de armazenamento de água. E vai criando plantas resistentes, né, algumas plantas rústicas, de pouca evolução, que vai esperando, no caso aqui, a buva, né? Eu tenho reparado nesse local onde se aplicou herbicida, aqui na minha cidade, bem no centro da cidade, ó, aí em volta tem uma mata, mas é a mamona, né? Essa planta que é de origem africana, vocês conhecem muito bem, ela se adaptou muito bem aqui no Brasil, principalmente ela depois que aplica o herbicida, ela que vem nascendo aí, né? Ela é uma planta resistente. A buva, né? Uma planta aí muito usada na medicina, né? Essa outra planta, né? A trapoeraba, que dá essa florzinha azul, na África também tem ela, né? Então, essas são algumas plantas que, após essa agressão, elas vão surgindo no solo para recuperar esse solo, né? São as plantas mais resistentes, além dos capins, né? Que vão ficando mais duros, né? É uma grama mais grossa. Então, você tem aí é, é, essa tecnologia que para nós não passa de uma ideologia, né? Vamos dizer, para excluir principalmente o camponês, né? E cada vez mais não adianta ter tecnologia, mas o conhecimento que aplica nela é um conhecimento reducionista, ainda com, com o entendimento de vida no planeta, né? Então a gente faz esse apelo no mundo, né, de ter uma consciência, né, e evitar principalmente o uso de herbicida, porque nós temos uma regulação biótica no planeta, né? Nós temos essa energia que ela não pode ser perdida em todos esses, né? E é um tema importante, né? Porque as espécies, né? Ela tem o animal, o decompositor, o produtor, tudo isso tem um valor para a biodiversidade do planeta, né? Para manter essa energia, vamos dizer, essa transformação energética, esse aproveitamento energético para construir o clima do planeta. Então nós temos que entender isso, né? Vamos aprofundar mais um pouquinho antes da gente entrar na nossa prática que vamos apresentar. Vocês estão vendo aí, né? A Caverna das Mãos, em Santa Cruz, na Argentina, datada como 9.000 anos, né? Naquele período de caça e coleta, né? Então, os ancestrais aí então, são mãos humanas, né? Então, havia a caça, né? A comunidade caçava um animal. É lógico, né, que a mão ficava e eles viviam em cavernas, por exemplo, para se proteger, né, porque o ambiente era um ambiente perigoso fora, né? Então a caverna dava esse conforto, você tinha fogo, então ali se fazia, né, se compartilhava esse alimento, então e gordura e sangue, eles pregaram essa mão na parede, tem ferro, o sangue tem ferro, e isso cria uma marca indelével. Nós vamos trazer aqui uma mão, né, uma mão que está isolada, né, aí, né, de uma outra caverna francesa, e vamos trazer 5 seres que fazem agricultura, tá? Existe no nosso planeta aí 5 seres que fazem agricultura, 5 seres que vão na natureza, retiram o que precisa para construir, para produzir o seu alimento e nutrir a sua sociedade, nutrir a comunidade. São chamados esses seres ultrasociais. E o primeiro dele, há 160 milhões de anos, são as térmitas, o cupim, que está aqui no dedo mindinho, né?
O cupim, então, ele cria aqueles, vocês já viram, né? Aqueles monte epígeno, né? Aquele apartamento, né? Aquele condomínio de cupim incrível, onde ele usa o humus para fazer, então, as suas galerias, né? O fluxo de gases, né? Não ser quente ali dentro, né? Ter um ambiente propício, e ali então ele produz o seu alimento, né? Ele também produz um fungo da matéria, né? Inocula na madeira e vai produzir um fungo, e esse fungo é o alimento da sociedade. Esse segundo ser ultrasocial, 80 milhões de evolução nesse planeta, 80 milhões de anos de evolução, também vai na natureza, a formiga. Ela tem divisão de trabalho, a formiga, né? Você está vendo aqui a Issá, né? Essa é uma das rainhas que tem o seu voo nupcial em certa parte do ano, e onde ela cai, ela cria então uma comunidade, né? Ela se fertiliza então no ar, e quando cai, cria. Então está aqui, né, esse dedo médio aí, a Issá, que também vai na natureza. ela, ela descobre aquela planta que está com maior deficiência energética, que está desnutrida, por exemplo, e ela sabe que aquela planta, então, ela é muito favorável para a produção do seu fungo, do seu alimento. Então, ela vai lá, corta esse alimento da natureza, traz se ele ainda está muito úmido, ele tem algum problema, ele fica de fora num certo período, aí ele pega essa matéria, leva para dentro, ela vai fazer uma composta dessa matéria, vai tirar o seu calor, e na hora que está pronta ela vai inocular o fungo. E esse fungo é o alimento tanto para as operárias, é o alimento para a rainha, é o alimento para todos. O outro ser, que está aqui representado por uma abelha, não é uma abelha africana nem europeia, é uma abelha brasileira, vamos dizer aqui, né, evoluída do nosso bioma, é as abelhas sem ferrão. Uma melífera sem ferrão, está aí uma representante que tem muitas casinhas aqui camponesas, né? Agricultores conhecem muito, porque é a jataí. Costuma então dar em parede, dar né, em toco, bem próximo às comunidades, que vai sendo domesticada pelo indígena, né? Então o indígena vai entender todo o seu ciclo de vida, entender a sua comunidade, entender que ela tem um mel, entender que tem um período de retirar esse mel, e que é a abelha, né? 60 milhões de anos de evolução do nosso planeta. Também é um ser ultrasocial que faz agricultura, porque ela vai na natureza recolher o mel das folhas, das flores, vai fermentar no seu esôfago, está aqui o cérebro da abelha, né? E então vai fazer o seu alimento. Inclusive, quando ela quer formar uma nova rainha, ela produz um outro tipo de alimento, a geleia real. Olha que incrível. Todas as abelhas, elas nascem iguais, né? Um embriãozinho ali. E se ela quiser formar uma nova rainha, ela vai modificar o alimento. Olha que interessante, porque é isso que nós queremos para nossas crianças da escola. Um alimento mais rico, né, que a sociedade pode produzir, não a indústria. E esse alimento está na mão dos camponeses. Está na mão de uma organização camponesa produzir um alimento especial para uma criança, para nossas crianças que são especiais, que vão herdar esse planeta, né? A próxima geração. Então nós temos que preocupar com isso. Então a abelha faz agricultura, incrivelmente. Claro, né? O resíduo de herbicida que tem na soja, por exemplo, que está tendo em algumas flores domesticadas, no milho transgênico que foi se aplicado o veneno. Ele tem, né, fermentado no esôfago dessa, a gente não sabe, né, mas tem fermentado no esôfago dessa abelha, e tem alterado né, o seu sentido de orientação. Nós temos um outro ser que faz agricultura, que está ali no outro dedinho da mão, né, no indicador, que é o rato topo pelado do Quênia. Ele também faz agricultura, né? E as fêmeas que vão nascendo, elas são inférteis. Mas se ele quiser uma fêmea fértil, né, então eles vão usar através da excreta e decomposição de madeira, se faz um alimento para criar uma fêmea fértil. Então ele também faz agricultura. Ele é uma organização, uma sociedade de ratos que vai na natureza, retira o alimento, faz uma composta,
né, para alimentar todos da sua comunidade. E também, quando quer criar uma rainha fértil, que vai reproduzir, né, novos seres para a comunidade, ele faz um outro tipo de alimento. E o outro ser que também faz agricultura, o último ser aí, que é o ser humano. Está aqui na Amazônia, né, numa choupana, fez então, criou uma área, abriu uma área, está aqui com a sua família, seus filhos, e está fazendo agricultura, né? Estão produzindo alimento, estão produzindo cultura, estão conhecimento, observando o ciclo da natureza e fazendo agricultura. Então isso é importante trazer, né? Trazer essa definição do campo sob ultrassocibilidade, porque nós estamos chegando nesse antropoceno. A humanidade descobriu que dentre todos os seres vivos da Terra, esse ser pensante com capacidades incríveis, eles são capazes, essa espécie humana hoje, né, que vivemos essa era do antropoceno, é capaz de destruir toda a vida no planeta, né, inclusive a dele própria. Então a gente tem que trazer isso em voga para mostrar que o planeta ele tem uma regulação biótica e as mudanças climáticas que estão acontecendo vêm por parte de não, vamos dizer, responsabilidade, né, de não entender essas relações de 8 mil, de bilhões de anos atrás do nosso planeta, até chegar a 10 mil anos, né, de mostrar a importância de uma cosmovisão camponesa, e entendendo que isso para nós é uma espiritualidade, porque isso aí que vocês estão vendo, tudo essas conexões, esse fluxograma de vida, de água, solo, clima, energia, evolução, ciclos, né, ciclo do enxofre, respiração, fermentação, né, depósitos inorgânicos aqui que entra nesse ciclo e sai desse ciclo e vai se renovando, esse é o resultado de uma endossimbiose. E isso é insustentável, né, sem o respeito a esses recursos, a esses processos, a esse serviço da natureza. E lógico, integrando a uma equidade, a uma solidariedade a esses conglomerados humanos que estão no planeta hoje e que cada vez mais criam esses intercâmbios culturais. Então, nós podemos intervir, né, em qualquer ação contra o planeta em qualquer parte do mundo, no Japão, na África, nos Estados Unidos, em qualquer lugar nós podemos intervir, né, onde há uma agressão a esse ciclo, né, a essa fenologia das nossas plantas. Vamos agora detalhar um pouco e trazer para vocês as práticas, né, que saem então desse bojo de conhecimento e sabedoria camponesa, desses povos tradicionais, e que hoje nós estudamos muito, nós estudamos até muito mais que os camponeses essas práticas, para trazer na memória, né, reviver na memória, redesenhar um sistema com maior qualidade. Então, esse é um curso que a organização Juquira Candiru é uma organização que vai, então, estudar, que vai fazer um ativismo científico, que vai atrás do que a ciência está produzindo no mundo inteiro em relação à agricultura, para nós, vamos dizer, que se essa tecnologia é favorável para uma comunidade, favorável para o planeta, a gente apoia ela, se adapta a ela às condições reais de uma comunidade e tocamos em frente. Mas se é uma tecnologia que destrói o planeta, que destrói essas relações humanas, né, que nos mata através da alimentação, a gente vai negar ela. A gente nega esse conhecimento, né? Então, uma das ferramentas que nós podemos trazer e que é uma ferramenta de grande importância, né, para os camponeses, principalmente para a organização de uma comunidade, para restaurar o ciclo da matéria orgânica, para entender o metabolismo da microbiologia no solo, é a cromatografia. Croma quer dizer cor, grafia descrever a cor, né? É um método que tem 100 anos,
que foi feito por cientistas de altíssima ética, de altíssimo compromisso com a humanidade, principalmente com esse sujeito que produz o nosso alimento. E é por isso que, através dessas práticas, a gente cria também a figura do bombeiro agroecológico. Esse jovem, né, estudante de agroecologia, né, de uma agronomia, de uma zootecnia, de uma veterinária sem um braço químico, mas trazendo elementos da sabedoria do passado, do Sankofa, trazendo o Sankofa para dentro da academia e mostrando que há um conhecimento real, há um conhecimento baseado que tem, então, uma linha de evolução maravilhosa no planeta e faz parte da história do planeta. Então, através da cromatografia, nós podemos ver em cada, em cada área específica, seja na produção de grãos, seja na hortaliças, seja no manejo do animal a pasto, a gente tem um metabolismo diferente, né? Isso vai de acordo com o manejo do solo. Isso então vai melhorando o conhecimento de uma família, melhorando principalmente a autoestima dessa família, porque você vai ter um técnico com carregado de uma informação melhor junto com o camponês, junto com o pesquisador. Então você tem o pesquisador, o técnico e o camponês no mesmo patamar, no mesmo solo, falando uma linguagem que eles consigam entender. Então, para nós, essa ferramenta, ela organiza uma comunidade, ela dá autoestima. Então, nós vamos saber fazer uma tomada de decisão em criar solo, que é o que está fundamentada a agricultura, em mostrar quando o solo tá com um período muito seco, não tem água, ou quando tem muita água, que também é prejudicial, ou quando nós estamos com macroporos ou microporos, como nós estamos perdendo esses macroporos, qual é o momento certo de se fazer um plantio, como está a produção de biomassa, qual é o momento certo de cortar essa biomassa e servir para a microbiologia do solo, né? Saber como está o resíduo químico deixado pela uma agricultura industrial no nosso solo, como está a riqueza, vamos dizer, da comunidade microbiana. Inclusive, qual é a manifestação enzimática desse solo? As enzimas do ciclo do carbono, enzima do ciclo do fósforo, enzima do ciclo do nitrogênio. Como está isso no nosso solo? Então, é uma ferramenta que ela tem um kit, né? Esse kit, depois nós vamos estar aprofundando melhor numa outra aula de interpretação da cromatografia para vocês. Mas tudo isso que eu vou passar agora em sequência aqui, está numa cartilha que já está disponível para vocês, a cartilha da saúde do solo. Vocês podem entrar no Google e clicar aí cartilha da saúde do solo. Todo esse material, tudo isso que vamos mostrar de maneira mais rápida para vocês, já está disponível para vocês já começarem a estudar, tá? Se preparar para uma aula mais prática, uma aula presencial. Então você tem a coleta desse material do solo, a peneiração, aqui, né, o manejo com a amostra, né, nós estamos preparando ela para separar 5 gramas para uma análise de vida do solo. Tem então esses equipamentos. Aqui nós vamos preparar duas soluções, uma que é a extratora da vida no solo, a soda cáustica, né? Todos conhecem aí para fazer o sabão, né? Muito se utiliza ainda no popular a soda cáustica, e a solução de nitrato de prata, que é a reveladora. E a solução utiliza a água da chuva. A água da chuva tem muita energia, ela não tem sais dissolvido, então ela é um grande elemento para nós fazer nossos experimentos de laboratórios, né? Então, nós temos uma dinâmica, né? Isso, para fazer uma análise dessa, leva 6 horas. Então, nós temos um dia todo para trabalhar a cromatografia, a técnica em si, né? Que vai ter, então, aí uma dinâmica de separação, um repouso, né, considerado, porque nós vamos usar o seu sobrenadante.
Se vocês colocar um pouquinho de solo dentro de um vidro, pega um perfil de solo de 10 centímetros, pega um pouquinho, coloca dentro de um vidro e sacode. Sacode bem para a gente ver é, como está, qual é a estrutura, a textura desse solo. Se ele é arenoso, se é argiloso, né? Então, isso é uma prática muito simples que o professor Domingos Lunga pode estar fazendo. Então, rapidamente a areia se deposita no fundo, o silt, né, uma outra, vai depositando na parte superior, e a argila, que é muito menor, demora para depositar. Então, o que nós vamos querer para essa solução é a solução do sobrenadante. Tá? E aí, então, né, nós temos 3 profundidades de solo, vocês vão ver que tem uma diferença, e isso a gente pode, né, o metabolismo mais importante depois do carbono dentro desse solo que a gente consegue enxergar é o do nitrogênio e do enxofre. Então, por isso que a gente coloca aqui, né, o solo em 3 profundidades diferentes, né? Então, o hidróxido de sódio e o nitrato de prata, eles vão trabalhar separando isso, né? Você tem separando os ânions e os cátions, e aí que vão criar essa fusão, né? De uma estrela, por exemplo, a gente faz aqui então os raios de fusão, né? Quanto mais potentes esses raios, maior são a biodiversidade, o metabolismo microbiano desse solo. Então, entender isso, né, tem um papel, né, um papel que a gente faz as análises, como fosse um filtro de café. Então, tudo isso nós vamos fazer na prática, tá? Estou passando aqui rapidamente para nós mostrarmos que isso já está adaptado para os camponeses, né? Você tem aqui, então, um laboratório aqui embaixo, né, de pipeta graduada, né, de altíssima precisão, Becker, né, laboratório alemão. E também aqui o nosso laboratório camponês. Essas amostras que saem do laboratório alemão, com os camponeses aqui também, dessa maneira mais adaptada, nós não perde em qualidade nenhuma. Né? Às vezes, fazendo com maior cuidado, com maior, né, prática. Isso aqui é prática, né? Quanto mais faz, mais se melhora o resultado do obtido, né? Do desenho obtido no papel. Então, é prática e a qualidade não está né, no material em si, na habilidade de quem faz. Então, está aqui, né? Você tem, então, uma interpretação disso, né? Isso é muito importante, né? A gente tem uma interpretação, como aqui, né? Eu estou pegando aqui um solo à direita, né? Que recebeu muito adubo químico, uns veneninhos, e aqui do lado um solo, né? Da reforma agrária brasileira que não usa veneno, né? E também não usa adubo químico, mas procura buscar uma orientação agroecológica, uma orientação nos princípios da natureza para produzir o alimento. Então, vê alguma diferença de um croma para o outro? Sim, é possível ver. Então, a gente tem vários manejos diferentes. Nós temos um modelo de agricultura diferente estabelecido do lado esquerdo e um modelo de agricultura estabelecido do lado direito. Então, o croma nos dá essa visão, nos mostra esse caminho, tá? Quando eu trouxe a importância da rocha lá atrás, na pedra escrita, que é um granito, né, a gente vai trazer então essa rocha para algumas práticas importantes que nós fomos colhendo de camponeses chineses, camponeses japoneses e camponeses da América Latina, camponeses hoje, e confrontando com a sabedoria indígena para trazer esse conhecimento do passado e para criar algo de tecnologia de ponta na proteção da semente, por exemplo, que é o uso das farinhas de rocha. Papelitizar a semente, essa é uma prática que nós vamos fazer, né, no curso, nós vamos falar mais específica dela, a importância então da farinha de rocha para um ambiente que passou por muito tempo por uma agricultura que desmatou, que botou fogo, que trabalhou com veneno, com adubo químico. Então, nós temos essa rocha, ela tem uma grande importância hoje, né, para Libolo, né?
Então, depois nós vamos estar mostrando isso, né? Que há um modelo de agricultura que mudou a economia no mundo, que é o modelo industrial. Está aí à esquerda o Just von Liebig, né, o inventor do fertilizante químico, o NPK, que vocês bem conhecem, o pessoal do Instituto do Libolo conhece. Então você tem aí, né, a concentração de sais solúveis. Ele, inclusive, né, criou o leite em pó. E do lado direito, um contemporâneo seu, o alemão Júlio Renz. Esse livro cria um livro maravilhoso, chama Pães de Pedra. Então ele vai colocar a importância de se utilizar a rocha para rejuvenescer o nosso solo. Ele vai valorizar o leite materno da humanidade. A rocha, a farinha de rocha para nós, vamos colocar assim, que o segredo não está nos minerais, né? Mas sim na metagenômica adaptado ao campo eletromagnético dessa rocha que está no bioma, que está aí, formou solo há muito tempo. Então, não é a genética, além da genética, metagenoma, não é a genética, mas assim o fenótipo, o ambiente no qual está adaptado a planta, né? No qual está adaptado. Esse é o leite materno, né? Os outros, o adubo químico é o leite em pó, né? Então, nós temos uma ligação de evolução. Planta, rocha, planta, sangue da mamãe, leite da mamãe, semente, né? Ser humano saudável. Então, esse é importante colocar. Outra prática que nós vamos trazer que é importante são as práticas dos biofertilizantes. Só aqui no Brasil, nós temos aí já chegando a 50 anos de luta, 50 anos de não uso do agrotóxico quando uma família começa a utilizar o biofertilizante. Ele, na verdade, nutre melhor a planta quando se sabe deixar bioativos os minerais, né? Então, basta uma fonte, né, de matéria, de carbono e um inóculo para se ter algo fermentando, para se ter um biofertilizante. Então, no tempo, né, aí de 40 anos estudando isso e aplicando, nós vamos entendendo essas adaptações em cada região e vamos criando receitas, né? Cada local tem um tipo de matéria-prima que se pode usar para fermentar e criar os seus biofertilizantes. Então, por isso quando esse biofertilizante ele está então feito dentro de uma organização camponesa, ele não é mais um biofertilizante, ele é um etnobiofertilizante. Então, está aqui alguns experimentos que eu mesmo constatei usando, né, o biofertilizante na produção de um milho. Por exemplo, o meu solo não tinha condição, né, o meu papai ele foi morar num sítio, né, e então a gente iniciou uma produção ali para melhorar, para produzir algo nesse solo, né. No primeiro momento, o milho não foi, então houve a necessidade de dar uma arejada, porque o solo estava muito duro, então a gente teve que quebrar um pouco essas. E que foi jogado aqui um pouco de pó de rocha, fez uma rochagem um pouco de calcário, porque meu pai, né, queria jogar o calcário, né? A gente jogou o calcário e jogou também o pó de rocha, e tá aí, plantamos o milho junto com o feijão, fizemos um plantio consorciado milho, feijão e algumas abóboras, e esse milho então foi crescendo. O solo ainda não estava legal e eu comecei a aplicar biofertilizante nesse, então esse milho e esse feijão passou por uns períodos de aplicação de biofertilizante. O resultado está aí, né? Ao lado esquerdo eu recebi esse milho, é um milho de paiol, no encontro de semente que teve no Vado Ribeira, onde aqui são lugar de resistência também, são quilombos, quilombola, né? Lugar onde é, se resguarda então onde uma cultura da África, né? Um lugar de resistência. Eu ganhei esse milho e replantei ele num ambiente diferente, forneci nutriente. O ambiente foi diferente. Olha a diferença que deu desse milho para esse. Então não é para nós a genética, e sim o ambiente, né? As qualidades desse biofertilizante. Então, os alunos do Epistílio vão poder tirar
trabalhos, né, de germinação de semente, de qualidade de biofertilizantes, né? Tá aí, né, por exemplo, com bio, sem biofertilizante, os efeitos, por exemplo, na planta, isso pode servir a alguns trabalhos, né? Outra prática que vamos trabalhar é o ciclo do fósforo. É importante numa comunidade, é importante numa comunidade que tem muito osso, né, que gera muito osso. Então, entender isso e não depender da indústria, o fósforo, é compreender esse ciclo, né, na natureza, né, e como também nós podemos aproveitar o osso para fazer um elemento que hoje a indústria se faz, é o fosfotil, né? Então a gente consegue, através de uma prática simples, né, de uma queima de osso e uma requeima, produzir fósforo na propriedade, que vai ajudar nas defesas intramolecular e intracelular das plantas, ao mesmo tempo garantir silício, cálcio e fósforo para a planta, né? Então, e como vamos utilizar isso em biofertilizante, como vamos deixar esse fósforo pronto, né? Uma prática que também é importante para nós são as micorrizas. Nós estamos vendo a indústria vender micorrizas líquidas, né? Então, nós vamos trazer um conhecimento da importância dessas micorrizas, principalmente no ciclo dos minerais traços e subtraços, esses minerais que fazem parte da defesa da planta que foi perdida pelo manejo. É NPK, NPK, micronutriente, NPK, mas assim, uma parte desses minerais que faz parte da evolução da vida é o que fazem esses compostos secundários dentro da planta, né? Não é a produção de açúcares, compostos primários, proteína, carboidrato, né? É compostos secundários, né? Que são conjuntos de moléculas evoluídas que para nós, para o ser humano, é importantíssimo e para, né, para a vida do planeta, e principalmente para ciclar esse nutriente para a alimentação, né? Então, entender a importância da micorriza, né? Tá aí o botânico alemão Albert Gerhard Frank, né? Esse 1885 foi o primeiro a descobrir a micorrizas, né? E tá aqui ela, né? Numa uma descoberta à direita, né? Pelo Noel Bernard, já a importância dela para a produção da orquídea. A orquídea, se não tiver a simbiose da micorriza na semente, não reproduz, não vai para frente. Então tá aí o Noel, que descobriu essa micorriza na semente, e ao lado uma foto incrível que ganhou um prêmio, né? Acho que é um russo, o Vasilis Kokores, né? Mostrando aqui uma foto de microscópico da micorrizas, né? É uma micorriza abascular, né? Ela mostrando que ela é um organismo mais multinucleado que existe no planeta. Então, dentro dessa célula, dessa micorriza aqui, ela tem vários núcleos, né? Que cada núcleo desse pode, então, se criar uma ínfase dessa, que é uma raiz, uma extensão da raiz. Tá aqui, ó, né? É o que nós mostramos ali, né? Essa micorriza vascular. Então tem vários tipos, né? Tem a endo, né? Externo e dentro da raiz, né? Então nós vamos entender a importância dessas micorrizas para o ambiente, né? Essa conexão, essa internet aqui, né? Da floresta, né? Um cientista pegou um cogumelo desse, né? Colocou numa placa PET, colocou aqui uma fonte de alimento, um hangar, né? Uma fonte de alimento, e olha para você ver a beleza dessas ínfas nessa placa. E tem até esse mexicano com um cogumelo gigante desse, né? Então, ela faz essa conexão. Então, olha aqui em detalhe a micorriza, né? Olha aqui a presença nesses experimentos com e sem micorriza, né? Que pode ser feito pelos alunos. Então, você tem do lado esquerdo, né, a não presença de uma planta com micorrizas. E do lado direito, uma presença de micorrizas. E qual a importância dela para a agregação do solo, para a restauração do solo? Olha, principalmente para a nutrição da planta. Então, há uma simbiose entre
a planta e esse fungo da raiz, a micorrizas. Então a planta fornece açúcar, fornece nutriente para elas, para a raiz, e ela fornece fósforo, fornece zinco, fornece minerais que às vezes não estão próximo da raiz de uma planta. Então a micorrizas é importantíssimo. Do lado esquerdo, uma agricultura que se aplicou herbicida. Os herbicidas são mortais para a micorriza. Herbicidas e adubos químicos solúveis vai matando essa conexão simbiótica que acontece. Então, do lado direito, você vê com micorriza, do lado esquerdo, né, a aplicação de veneno. Eu estou trazendo alguns elementos de veneno porque nós vamos fazer uma aula específica, né, para a gente, de uma vez, romper com o uso dessa química. Né? Isso é informação. O problema dos venenos é de quem produz, de quem fabrica, de quem utiliza, de quem o vende, tá? O agricultor que está no campo, ele não tem uma informação sobre a química que está levando para a sua. Quem está colocando esse veneno na mão de um camponês? Isso é um crime. Isso é um crime para a natureza. É um crime para a criança dele que está ali do lado. E depois a gente vai abrir isso numa outra aula, tá? Então tá aí alguns venenos que praticamente destrói, né, as micorrizas no solo. E uma prática que nós fazemos, né, que é a coleta dessas micorrizas e então num pano a gente vai descobrir na natureza uma planta, por exemplo, a mamona, que tem muito aí, né? Essa planta que está na natureza mais adaptada. Nós vamos encontrar a melhor mamona, a mais bonita que está ali naquela região, naquele local. E possivelmente ela tem essa conexão com as micorrizas. É uma planta que está muito fértil, muito bonita. Ela é vistosa dentro do ambiente. Então nós vamos cortar o buquê de raiz dela, está aqui com a pá, né? Vamos jogar em cima de um pano velho. E esse pano nós vamos fechar ele e vamos fazer o corte. Aqui o professor Tião fazendo o corte, tirando essa conexão da vida. Ao cortar, aqui dentro, as micorrizas, elas não vão ter mais açúcares, ela vai submeter assim, ó, acabou o alimento. Então elas vão se multiplicar, esporular e entrar em dormência. Então você pode ter, nós chamamos de bonecas africanas, porque essa prática foi feita muito com os quilombolas, né? Foi feita para os quilombolas. Então nós podemos criar, multiplicar essa micorriza depois no canteiro de nossa produção. Jogar nas mudas, jogar na produção de milho, antes de produzir o milho. Então a micorrizas, ela não tem uma, ela faz interação com qualquer raiz, né? Com qualquer raiz, ela não escolhe uma planta específica. E depois podemos, depois disso, podemos remultiplicar, fazer armadilhas para ela. Então, isso aqui é uma prática muito simples, né, que nós podemos, então, é, é, coletar essa micorriza da natureza e trazê-la para o nosso ambiente agrícola. Tá? As caudas minerais, né, que até os anos 80, 85, muitos técnicos agrônomos faziam as caudas minerais, são caudas antigas, como a bordaleza, né, muito utilizada na Europa na produção de vinho, de uvas, né? A sulfocálcica, que é a mais antiga, né, que é o enxofre. Então a ideia é resgatar essas caudas e fazer não como um efeito fungistático, né, ou inseticida, fungicida, não. Ela tem esse efeito, porém ela é mais nutricional. Então, a chegada dos agrotóxicos acaba eliminando o técnico em fazer essas caudas junto aos camponeses, então essa técnica vai se perdendo. Então, a ordem é fazer as caudas novamente, mostrar que ela tem mais um efeito nutricional para a planta, né? Então, são caudas de altíssima qualidade. E uma delas, nós vamos trazer hoje como uma primeira prática que o pessoal daí do Libolo, já o pessoal daí do Instituto do Epistilo já podem fazer, amanhã mesmo, depois dessa aula, de ouvir essa aula, pode fazer essa prática, que é a água de vidro. Se faz com cinza e também com cal de construção. Cal hidratada, né? Ou cal apagada. A gente trabalha com a cal hidratada porque ela foi hidratada, então não tem o perigo de queimar. Às vezes a gente leva esse produto para o camponês, leva para casa e deixa esse saco aberto e tem a criança, né? Sabe que a criança gosta de fazer comidinha, bota fogo em água a criança, né? Então pode causar um problema para a criança.
Então nós trabalhamos com 4 partes. Posso trabalhar assim com quatro xicrinhas, ó. 4 xícaras de cinza, cinza de fogão. Quanto mais queimada, menos carvão tiver, melhor é. Bem peneirada. 4 partes de cinza para uma parte de cal hidratada. Vou fazer essa mistura seca. Depois vou colocar 5 partes de água quente. 5 partes de água bem quente. Para a solução, a solubilidade e a reação acontecer mais rápido. Então, vai fazer uma geleca e vou completar com 95 partes de água fria. Está pronto a minha água de vidro. Para que serve a água de vidro? A água de vidro é o melhor nutriente para se aplicar em planta. A água de vidro é silicato de potássio. O silício vai agir na proteção intramolecular, intracelular de uma planta. Vai proteger a célula de um ataque de fungo, de uma bacteriose, de um fungo. Né? Num período que está muito úmido, muita chuva, eu posso estar aplicando água de vidro. Tá? Um período de geada, por exemplo, aqui no sul, quando se anuncia uma geada, o frio que vai queimar as plantas, eu posso aplicar água de vidro 6 horas antes, um dia antes, 6 horas antes, eu consigo proteger minha planta de geada. Um período muito seco aí em Libolo, não chove, estou com a cultura no campo, né? E eu posso aplicar água de vidro? Pode. A água de vidro vai ajudar a planta a equilibrar a sua perda de água para o ambiente externo, né? Na sua transpiração, né? E na sua no conjunto evapotranspiração. Então, ela ajuda a proteger a planta da perda d'água. Então, a água de vidro é uma das práticas mais utilizadas pelos camponeses aqui na América Latina. Ela pode ser utilizada a cada 10 dias, a cada uma semana. Vai depender ali, claro, né, da prática do agricultor em observar a sua utilização, o pós a sua utilização. Então, por exemplo, eu tenho uma cultura de repolho, né? Ou de alface, ou de citros. Eu posso estar aplicando. É interessante quando você recebe uma tecnologia dessa, de aplicar numa área, num canteiro eu aplico, no outro canteiro eu não aplico. Então, nesse canteiro aqui, eu vou aplicar uma vez por semana, ou a cada 10 dias, e vou observar. A mesma planta aqui, ó, nesse aqui eu não vou. E aí você vai entendendo o mecanismo de como ela funciona. Qual que é a dosagem? 250 ml em 20 litros d'água. Numa bomba, né? Importante, não mais aplicar veneno nessa bomba. Agora você tem uma aliada. Além do biofertilizante, você tem água de vidro, né? Que vai ajudar então a planta a se proteger. Vai nutrir a planta rapidamente. Em 6 horas, você jogando no final da tarde, sempre no final da tarde, qualquer aplicação foliar numa planta, é sempre melhor no final da tarde, quando o sol já se escondeu, quando o sol já saiu do campo de visão normal, né? Não nasce nem morre, só sai do campo de visão normal. Então, quando esse sol se esconde, a gente aplica essa água de vidro. Então, façam esse trabalho aí, né? Tem vídeos, tá? Nós temos vídeos sobre a água de vidro, temos vídeo que eu posso estar encaminhando para vocês depois, mas para vocês se interagirem melhor, mas é muito simples. 4 partes para uma parte, 4 partes de cinza, uma parte de cal, faça a mistura seco, jogo 5 partes, a mesma parte. Se eu estou usando essa xicrinha aqui, eu vou usar a mesma parte de água quente, a mesma medida, né? De água quente, depois a mesma medida de água fria, então eu vou ter água de vidro, isso dentro do balde vai decantar, ou você pode filtrar no pano, se está com pressa, mas pode deixar, algumas horas ele decanta, vira uma água transparente. Essa água transparente você vai armazenar em vidro. Não pode armazenar em plástico, porque acaba dissolvendo, vazando, e você vai perder então essa água de vidro. Então essa é uma prática para evitar, por exemplo, esse modelo de agricultura aqui, ó, de adubo químico e veneno. Isso aqui é no Peru e no México, tá? É umas fotos tiradas do Facebook de um amigo né, que registra esse tipo de agricultura na América Latina, né? Adubo químico e veneno. O agricultor sem proteção, sem EPI, sem camisa. Então você tem, né, sem, ó,
Isso é um crime. Então, a água de vidro vai ajudar. Essa agricultura industrial, ela está em decadência. Nós temos que romper com ela. Temos que eliminar isso. Porque agora o que manda é a biotecnologia. E biotecnologia é um patrimônio da vida, né? Ela tem uma memória, né? Fazer um queijo, né? O leite, fermentar o leite, fazer um biofertilizante, isso faz parte de uma memória camponesa. Então, nós vamos trabalhar com práticas dentro da agroecologia que visa integrar o meio ambiente, entender ele, que é o caso, por exemplo, dessa prática para combater a formiga cortadeira, que é muito simples, né? Nós vamos usar um fungo antagonista que dá em citros, é o penicílio itálico ou digitatum, que é fácil multiplicar ele na casca de laranja, lavar e então fazer esse controle biológico das formigas cortadeiras, saúvas, ou no caso também, né, metarrísio, o Beauveria, o baculovírus, né, que hoje as empresas voltam aí com tudo, vendendo isso de maneira industrial, né, e selecionando esses micro-organismos em laboratório, que ele na verdade não realmente não faz um efeito na integração da regulação biótica do planeta, né? Eles são aplicados, faz um efeito momentâneo, talvez ali para a agricultura, mas se perde e o agricultor tem que comprar. Então a gente vai ensinar a como coletar, como observar esses micro-organismos na lavoura e tal, né? E como multiplicar eles. No caso aqui em abóbora, né? Eu estou multiplicando o, um metarrísio que dá no moleque da bananeira, né? Esse besorrinho que praticamente por falta de um manejo correto da bananeira costuma permanecer no bananal. Então a gente está multiplicando ele aqui em abóbora, né? E você vê que ele é bem eficiente. Depois você pode estar recortando, dissolvendo isso e aplicando. Nós vamos trabalhar uma prática que é a prática com o carvão, né? O biochar, que é importante hoje entender como o mundo está tendo um olhar sobre esse conservante de vida. Ele não é um fertilizante, ele é um conservante de vida no solo, né? E isso é uma prática imemorial. Todas as comunidades entendem isso, entendem o efeito da queimada, entende como fazer carvão hoje de maneira no solo, de caieira, cobrindo, né? Então, como se formou alguns solos de terra preta, de manejo de mão, principalmente a terra preta, né? Como se formou um solo através do uso do carvão, né? Tá aqui a terra preta indígena, o solo mais fértil hoje produzido pelas mãos humanas, né? Que tem uma por trás uma dos elementos é o carvão. Lógico que tem um manejo da matéria, da biomassa, né? Principalmente dos resíduos que era produzido na comunidade, restos, né, inclusive até de excretas. Então tem vários pontos na Amazônia onde se cavou que você tem um solo, né, de um perfil de 2 metros, 1 metro de terra preta, com muita energia acumulada. Então, como nós podemos produzir e entender isso através da cromatografia, como podemos produzir terra preta na nossa área, né? Então, está aqui o Leonardo, um agricultor de Minas Gerais, dando um exemplo, né? Como se fazer isso de maneira artesanal, não é sair cortando árvore por aí, mas é aproveitar os galhos, aproveitar a madeira, né, e usar com parcimônia, entender que a gente pode agregar muito elementos ainda nesse carvão. Ele pode ser usado sozinho no solo, né, mas podemos também agregar outras coisas nele, né? Os experimentos que o Makatogawa, né, o japonês que no Japão, que vai trabalhar então isso na importância para micorrizas, para raízes do solo, né, para produtividade também, para assegurar minerais, para desintoxicar solo, para melhorar a qualidade das minhocas do solo, micorrizas. Então, tem todo assim esses elementos que nós vamos trazer para vocês, né? E nós vamos mostrar alguns em relação, quando vamos discutir a agricultura de bolo, alguns experimentos que contribuímos aqui
na região central do Brasil, né, com agricultores, com o uso do carvão, introduzindo sistemas mais resilientes, né, com árvores dentro, né, as agroflorestas, por exemplo, com hortaliças, agrofloresta com grãos, agrofloresta com os animais. Então, em tudo, hoje nós temos que entender e colocar a árvore no sistema. E compostos, né? Vamos trabalhar os compostos orgânicos. Tem um especial que é muito mais manipulado, muito mais agregado, que é o bokashi, uma palavra japonesa que quer dizer fermentar no vapor. É um composto orgânico artesanal de altíssima qualidade, né, fermentado. E a compostagem, né, como podemos aproveitar melhor a compostagem. Né? Compostagem é uma coisa, esse tipo de manejo da matéria de um adubo bruto, tipo bokashi, é outra coisa, é diferente. Né? Você ganha tempo e espaço para produzir alimentos de qualidade. Né? Praticamente é uma ferramenta que combate, substitui o NPK, por exemplo, né? Entendendo o ciclo da vida. Então, isso se faz em pequena escala, com agricultores, ó, de forma artesanal, ou em grande escala também, se quiser. Quando entende, né, o que estamos botando para fermentar, né, o que estamos misturando, né, qual que é os agregados que estamos elevando dentro de uma massa dessa. Né. Praticamente é um alimento completo para a fertilidade do solo, para a microbiologia do solo, para restaurar a microbiologia do solo e, ao mesmo tempo, nutrir uma planta com qualidade. Né? Então, a gente usa pó de rocha, usa carvão, usa algum resíduo de farelo, resíduo de carbono. Né? Então, a cromatografia é um aliado para nós dentro desses compostos. Né? Aqui uma produção de hortaliças, né, alface, cebolinha, de maneira a usar o esterco cru, né, que também causa problema. O esterco está cru. Então, o croma nos ensina a entender o metabolismo de uma massa, o ponto, né, aqui tem o número 1, por exemplo, é um composto que está cru, igualzinho o anterior que vocês viram ali, o esterco de galinha, e que não é interessante nós utilizarmos eles agora no solo. Ele está cru, ele pode causar um impacto, ele pode queimar uma planta, né, como não vai estar disponível assim, esses elementos, ou ele vai fermentar no solo, né? Até vai demorar um tempo para ele estar ficando disponível para a planta. Então nós podemos melhorar ele. Achar o ponto bom, aqui no 2 e 3 é um cromo mostrando que o composto está no ponto excelente, e já 5 e 6 ele está passado. Né? Então quem compra muito composto não vai perder dinheiro. Né? Então entender isso. Entender que o substrato hoje que estão no comércio pode vir alterado com ureia. Vai causar um problema para a hortaliça. A ureia desbalança o sistema trofobiótico de uma planta. Né? Trofobiose. Nós vamos aprofundar isso também em outra aula. Tá? Mas isso, então, né, a cromatografia nos auxilia. Né? No manejo do ciclo da matéria orgânica externo ao solo. Uma coisa é o manejo da matéria orgânica no solo, a fermentação acontecendo ali com o clima, com o ambiente, e a outra coisa é você manipulando essa fermentação externa, num biofertilizante ou no composto, e colocando, servindo isso no momento certo para produzir. Uma outra prática que nós temos que deixar aí em Libolo, principalmente o Epistilo pode introduzir e os seus alunos acompanhar para entender a cromatografia, para entender o metabolismo solo, e também já alinhar a uma linha de ciência de altíssima tecnologia, vamos dizer, que é a biotecnologia, que é o futuro, né? É o campo metagenômico metaproteômico. Né? Meta, nós já tínhamos colocado, né? Além da genética. É trazer elementos que outrora havia num certo lugar, que criou o bioma no tempo e no espaço, aquela evolução que nós falamos no início. Então aqui eu posso pegar uma área de 100 metros quadrados, por exemplo, depois eu posso multiplicá-la para 1 hectare, para 10 mil metros quadrados, tá? Ou para 100 mil metros quadrados, não sei. Então ela é uma área onde a gente faz um pontinho no centro, né? Tira uma foto inicial e começa a acompanhar a vida
nessa área estabelecendo sem muito o manejo do humano. Eu vou fornecer farinha de rocha, carvão, biomassa verde, esterco, o que havia nesse ciclo. Ó, eu vou fornecer esses elementos para que a vida novamente se restabeleça no local que foi retirada, que é no caso aqui, ó, é um sítio, né? Também aí onde meu pai foi morar, você pode ver que tem só pasto rapado. E aqui nessa área, ó, nessa área aqui, eu vou construir um campo desse. Eu vou separar 100 metros quadrados, eu vou fazer uma roçada e vou deixar só as plantas espontâneas que estão ali, ó. Um açapeixe, um capim rabo de burro aqui, que é um indicativo de solo, de acidez no solo. Então eu vou tirar, roçar esse capim, que é uma área que foi se aplicado herbicida também por muito tempo, né? Que é um capim. E vou fornecer farinha de rocha, carvão, aqueles elementos listados, e vou deixar a vida se estabelecer. Primeiro mês, 7 meses depois, 17 meses depois, 20 meses depois. Opa! Olha para você ver a vida se estabelecendo nesse ambiente e eu começo a estudar então a fitossociologia desse espaço, a criar solo fértil, a criar o ciclo energético aqui dos biociclos do carbono, nitrogênio, e esse solo começa a ter energia para ter uma cultura. E eu posso acompanhar a cada primavera, a cada verão, a cada outono, a cada inverno, a cada estação do ano, esse metabolismo que está acontecendo ali naquela área com a cromatografia, tá? Ó, antes e depois. Então a gente entende melhor a cromatografia, entende melhor no ano, no ciclo de um ano a área, ou a agricultura, é como se fosse uma estação meteorológica de vida aqui, ó. Então, em 2018 e olha 2021, praticamente nós estamos recuperando a Mata Atlântica aqui no Brasil nessa área. Se deixarmos aqui mais anos, a tendência é essa área ser recuperada totalmente, né? Isso aqui gera muito trabalho para nós. Então, trazendo um pouco da agricultura de bolo, essas práticas que eu estou apresentando, e tem mais outras, né, que a gente vai aprofundar elas mais em outras oportunidades de aula, como nós podemos incrementar ou melhorar ou trazer uma informação que possa agregar ao conhecimento de vocês em relação à agricultura, no ambiente que vocês estão, e como podemos melhorar esse ambiente, né? Como podemos melhorar a qualidade do solo, a saúde no solo, a qualidade dos alimentos. Então, para nós, isso é o mais importante, né? O nosso compromisso final, o objetivo é solo saudável, planta saudável, alimento saudável para animais saudáveis e humanos conscientes. É o objetivo final de tudo isso. É o objetivo final desse curso que nós vamos estar construindo junto, né? Entender por que tem um milho de quase 1 metro da grossura de uma canela no México. Entender por que essa batata doce ficou tão grande. Por que essa couve aqui na mão dessa camponesa está enorme, né? Entender a importância de um alimento de palmeira aqui, ó, uma pupunha para uma criança dessa. A energia dessa palmeira, desse alimento é diferente. E entender por que as comunidades compartilham esses alimentos, né? Nesse momento sagrado, né? Entender esse jovem aqui, né? Qual que é a esperança dele, qual que é a responsabilidade dele em tirar do campo esse alimento, né? Que vai estar aqui na mesa de uma família que está na cidade, por exemplo. Qual que é a importância dos mais velhos, do vovô e da vovó, nesse processo todo. Então, e saber que nós somos feitos desses alimentos. Então, para nós é uma alegria estar com vocês nesse vídeo. Espero que eu consegui, então, sensibilizá-los para esse curso. Essa é uma primeira aula. Desculpe, assim, essa maneira prolixa e rápida de falar, né? Às vezes a gente não tem, assim... Esse já é um vídeo já comprido, porém, ele vai estar gravado, ele vai estar disponível para vocês. Vocês podem parar, né? Pode assistir meia hora, 20 minutos, parar, dar um tempo, tá? A apresentação também vai estar disponível para vocês. Então, para nós
é um compromisso, desde quando recebi o convite, estar levando essas informações para todos e todas, tá? Obrigado. Baby, gon' give me your lo 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 wo 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 wo. You got me like wo 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 wo. Shawty gon' give me your lo 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 wo 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 wo. I see this fine girl from my party, she wear yellow. Every other girl they do too much, but this girl